Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Dalton, sou professor de História e hoje a nossa aula é sobre as grandes navegações e a chegada dos europeus aqui na América. Galera, antes da gente entender então as grandes navegações, a gente precisa saber como é que foi a formação dos países ibéricos. Tanto Espanha como Portugal, eles vão ter as suas origens no que a gente chama de Guerra de Reconquista. O que é a Guerra de Reconquista? Os árabes, que vão surgir lá na Península Arábica, né, o islamismo, também é uma religião que vai surgir naquele local, ele vai começar a ter uma expansão muito forte, principalmente ali no século VIII. E um dos locais que vão ter dominação árabe é a Península Ibérica na Europa. E a Guerra de Reconquista é justamente a luta dos europeus contra a dominação árabe naquela região. Essa luta, ela está muito ligada à ideia do sentimento cruzadista, já que ela evocava a concepção de que os árabes eram o povo infiel e que os europeus precisavam lutar, né, tanto na dominação deles ali na Península Ibérica, como também vai ser lá nas cruzadas, né, a partir do século XI, lá em Jerusalém. Nesse processo de guerra contra os árabes, Portugal é o primeiro país a se formar. Inicialmente, Portugal ele vai ser um condado chamado Condado Portucalense. Ele vai ser dominado pela famosa dinastia de Borgonha, que é uma dinastia que tem sua origem lá na França e que acaba ganhando ali o Condado Portucalense com o objetivo de lutar contra essa presença árabe. Com o passar do tempo, esse condado ele vai crescendo e vai se tornar o território português que a gente conhece hoje. Já no século XII, esse território já estava formado. E aí vai acontecer algo bem importante para a história portuguesa. O último rei dessa dinastia, Fernando de Borgonha, acaba morrendo. E como sucessora do trono, a gente tem a filha dele, que era casada com o rei de Castela, que é o reino vizinho, que mais pra frente, inclusive, vai ser um dos reinos formadores da Espanha. O problema é que a nobreza portuguesa não aceita isso, já que eles têm medo de serem incorporados por Castela e perderem as suas vantagens. O irmão de Dom Fernando acaba entrando em conflito com a sua sobrinha, e aí a gente vai ter um evento conhecido como Revolução de Aves. Porque parte dessa nobreza e da burguesia portuguesa, descontente com essa proximidade com o reino de Castela, vai apoiar o irmão do Dom Fernando, o Dom João, da Ordem de Aves, e ele vai acabar sendo o vitorioso desse conflito e se tornando o primeiro rei da dinastia de Aves. Então a gente tem o fim da dinastia Borgonha e início da dinastia de Aves. Esse evento então a gente chama de Revolução de Aves. Por que esse evento é importante? Porque é a partir daí, galera, que o foco português vai passar a ser a expansão marítima. Então é nesse momento que tanto a burguesia quanto a nobreza vão começar a pressionar o Estado português, que vai acabar, né, se dedicando a isso também, a estabelecer novas rotas para o comércio ultramarino, principalmente, né, o que é mais importante, através da navegação do Atlântico. Galera, é por isso que a gente costuma dizer que Portugal ele é o pioneiro nas grandes navegações. Pioneiro no sentido de que ele é o primeiro país a realmente se formar, né, a ter uma formação. Outra coisa importante é, depois da Revolução de Aves, a gente vai ter uma certa paz interna, o que vai possibilitar o Estado português a se organizar e se dedicar à navegação. Se a gente pensa em outros países desse momento, que estão em formação também, por exemplo, a própria Espanha está lutando contra os árabes ainda, né, então ainda tem presença árabe no que vai ser futuramente o território espanhol. A Inglaterra e a França ainda estão em processo de formação, mais tarde vão entrar numa guerra famosa, a Guerra dos 100 Anos. E Portugal não. Já a partir do século XII ele já tem uma certa estabilidade interna. Outra questão que é super importante a gente entender é a questão da localização. Portugal, se vocês forem pegar no mapa, ele está basicamente voltado para o litoral. Essa localização também ela é muito importante, já que o Atlântico vai ser uma das grandes conquistas portuguesas para estabelecer essa navegação. E por último, a dedicação à navegação também vai se dar por uma nova rota para o Oriente. Galera, no período medieval, e a gente ainda está falando desse período aqui, né, nesse momento, século XII, XIII, um dos grandes interesses era ir até o Oriente fazer comércio, tá? As rotas de comércio mais famosas que a gente tinha, ou era por terra, o que não era tão lucrativo assim, porque já era muito perigoso e demorava muito,
E também a gente tinha a famosa rota pelo Mediterrâneo. Essas rotas elas foram muito desbravadas a partir das cruzadas, né, que tinham como objetivo lutar contra os árabes lá em Jerusalém. As rotas por terra, elas tinham um problema porque tinha que se passar por Constantinopla. E como Constantinopla ou frequentemente estava sob ataque, ou muitas vezes cobrava uma série de impostos, não era tão lucrativo como a gente falou anteriormente. As rotas pelo Mediterrâneo, elas também tinham um problema. Elas eram dominadas basicamente pelas cidades italianas. Gênova, Veneza já tinham um grande domínio dessas rotas. Então Portugal teve a brilhante ideia que era o quê? Fazer o contorno pela África, a gente chama esse contorno de périplo africano, com o objetivo de chegar até o Oriente, principalmente até as Índias. E o que se queria fazer nas Índias, galera? Buscar as famosas especiarias, né? Os famosos temperos e iguarias que não, né, se tinha comumente na Europa e que eram extremamente valorizadas em continente europeu. Então todo esse processo era justamente para pegar essa mercadoria, pegar esse produto, cravo, pimenta, e trazer esse produto até a Europa, onde ela pudesse ser vendido com lucro altíssimo. Outra questão importante que muitos historiadores apontam é que em Portugal, principalmente ali na região sul, existia a famosa Escola de Sagres. Até hoje é um debate muito forte realmente se essa escola existiu, se ela não existiu, mas os historiadores que defendem que essa escola realmente foi importante falam que na verdade não é um... Quando a gente fala de escola a gente pensa no espaço físico, né, num local. E na verdade não, a Escola de Sagres seria muito mais uma tradição de pensamento ligado à navegação que vai acumular ao longo do tempo, né, um conhecimento. Então vários navegadores ali vão ter uma série de experiências já na navegação atlântica, né, não se afastando muito ali, obviamente, de Portugal, mas que já vão adquirir uma certa experiência. E esse conjunto de pensamentos e tradições vai acabar sendo importante para estabelecer esse início da navegação atlântica de Portugal. E qual é de fato o estopim dessa navegação? O início dela é a famosa Tomada de Ceuta, que vai ser um territóriozinho que fica bem naquela pontinha da África que quase liga ali com a Europa e que estava sob domínio árabe. E aí o que acontece? Os portugueses conseguem dominar Ceuta e com isso eles conseguem ter um maior controle de entrada e saída do Mediterrâneo, já que a ideia era, né, estabelecer uma exclusividade de rota que eles iriam fazer agora pelo Atlântico. Essa tomada de Ceuta vai acontecer em 1415 e marca o início dessa navegação. Galera, alguns pontos dessa navegação, trouxe até um mapa aqui para vocês observarem que são importantes. Então, primeiro de tudo, começa ali, né, em 1415, bem no começo do século XV, e o grande objetivo é chegar ali onde está apontando, né, o final da linha amarela, que é chegar até a região das Índias. Esse processo não foi rápido e teve algumas questões importantes ali. Uma delas é o tempo que isso levou. Já vou dar um spoilerzinho para vocês. Eles só vão chegar até as Índias em 1498, com Vasco da Gama. Então demorou aí cerca de 83 anos para esse processo concretizar. Meu Deus, Dalton, tudo isso uma única navegação? Óbvio que não, foram várias, tá? Então a ideia era entender como é que esse caminho se daria. E outra, a gente tem que perceber que é uma época, galera, em que ainda se tem muito desconhecimento em relação à navegação. Então eles tinham medo dos monstros marinhos, né? Muitos inclusive tinham medo do formato da Terra, então não se afastavam muito do litoral, achando que a Terra era plana, eles poderiam cair em cachoeiras infinitas, tá? Outra questão importante é o tamanho da África. Não se tinha uma noção exata de como que era realmente esse tamanho. Então os portugueses eles não tinham a ideia da dimensão que o continente africano tinha, tá? Outro ponto, ao longo desse século XV, os portugueses eles iam parando na costa africana e iam formando as famosas feitorias, tá? E isso foi importante tanto para a proteção da rota, como também para armazenar alimento, para manter um contato ali com os povos que ficavam no litoral. Então já nesse começo a formação das feitorias vai ser algo importante e que mais tarde vai ter uma ligação muito forte com a história do Brasil, já que essas feitorias vão ser um ponto aí estratégico para obtenção de escravos e mandar esses escravos para o território brasileiro já no período da colonização, tá? Uma questão que é bem importante revelar e a gente entender
é que lá embaixo, lá na pontinha da África, se tinha um local muito complicado de se passar. Inclusive ele era chamado de Cabo das Tormentas, tá? Então vários navios, várias embarcações, né, tentaram atravessar e acabaram afundando. Eles usavam as embarcações à vela, né, então as grandes caravelas que tentavam atravessar, e só foi possível a travessia do Cabo das Tormentas com o navegador Bartolomeu Dias. Isso aconteceu em 1488. Então olha só quanto tempo para atravessar ali, né, o Cabo das Tormentas, que acabou se tornando depois o Cabo da Boa Esperança. Esperança do quê, galera? Esperança deles chegarem até as Índias. E aí muitos devem estar se perguntando, e a Espanha, o que está acontecendo com ela nesse momento? Olha, enquanto Portugal tentava navegar, estava ali tentando chegar nas Índias, fazendo sua navegação pela costa, né, pelo périplo africano, os espanhóis estavam ainda em luta contra os árabes. Para vocês terem uma noção, o último reduto árabe que vai sobreviver, que vai ficar ainda um tempo ali na Europa, é o reduto de Granada, que fica bem no sul, ficaria bem no território que é o sul da Espanha. E eles só conseguiram derrotar Granada em 1492. Então Portugal, inclusive, já tinha passado ali o Cabo das Tormentas e os espanhóis tinham acabado de derrotar os árabes. Outro ponto que é bem importante é o que vai selar a união realmente da Espanha, a formação da Espanha, é um casamento também em 1492 do Fernando e da Isabel, que eram conhecidos como os reis católicos, né? Fernando de Aragão e Isabel de Castela vão acabar se unindo, né? Dois grandes reinos vão acabar se unindo e vão acabar formando a Espanha. E aí a Espanha está numa situação um pouco mais complicada que Portugal. Por quê? A rota por terra já, como eu falei para vocês, já era muito complicado, tá? E não era uma rota tão segura, e inclusive nesse momento os turcos otomanos já tinham dominado ali a região de Constantinopla. A rota pelo Mediterrâneo, ela era dominada pelas cidades italianas, também era complicado de se navegar. A rota pela África também já estava sob domínio de Portugal, né? Portugal inclusive proibiu a Espanha de utilizar e tinha as feitorias ali para proteger. Então o Estado espanhol, que também queria fazer comércio, né, tinha uma burguesia mercantil ali propensa a isso, já tinha pouquíssimas, ou naquele período, né, a visão de muitos, nenhuma opção de estabelecer esse comércio com o Oriente. Até que aparece na Espanha o famoso Cristóvão Colombo. O Cristóvão Colombo, galera, ele tinha a famosa teoria, que não era só ele que tinha, na época vários navegadores já falavam sobre isso, de que, né, a Terra ela era esférica, ela era redonda, e se a gente quisesse ir para o Oriente, bastaria ir para o Ocidente, que chegaria lá. Então era uma teoria de navegação, né, ligada a essa concepção do formato da Terra, que já não era muita novidade na época, mas que contrapunha inclusive um pensamento, né, ligado àquela ideia de que a Terra era um prato, né, era plana, enfim. Só que o Colombo, ele tentou com alguns estados ali, né, ou cidades italianas, enfim, apoio para provar essa teoria. E ninguém deu muita bola, até porque, né, tanto as cidades italianas como o próprio Portugal já tinham rotas específicas e próprias para chegar até as Índias. É aí que ele chega para os reis espanhóis, né, o Fernando e a Isabel. Existe até uma especulação, né, que a Isabel tinha uma admiração assim, um pouco mais forte pelo Colombo, mas eu não vou entrar nesses detalhes, né, são fofoquinhas históricas. E aí eles acabam dando para o Colombo 3 embarcações, Santa Maria, Pinta e Nina, que eram as embarcações para ele ir até né, fazer a teoria dele, enfim, e viajar para, né, a direção ocidental ali, para chegar ali no Oriente, né? Ou viajar para o Oeste para chegar no Leste, né? Seria essa a ideia. Galera, 3 embarcações era muito pouco para navegar no Atlântico. Geralmente se navegava com muito mais, até porque o Atlântico ele tinha o problema das calmarias, que eram momentos em que os ventos paravam, principalmente ali na linha do Equador, os ventos paravam, e aí as embarcações ficavam ali, não se moviam. E por isso que tu tinha que ter muito, né, suprimento, água, alimento, para conseguir aguentar esses momentos de calmaria. Porém, como era uma empreitada arriscada, a Espanha deu 3 embarcações e o Colombo, feliz da vida, saiu, né, em busca da famosa rota, né, pelo Ocidente. Como todo mundo sabe, Colombo acabou chegando, tá, na região que é a América,
Na época se pensou que isso que, né, um local que ele chegou ali na América Central fazia parte do continente das Índias, então ele achou que, obviamente ele sabia que não tinha chego, né, no local onde se fazia o comércio, mas acreditava-se que aquilo ali fazia parte, então se continuasse ali, ele chegaria nas famosas Índias, tá? Foram algumas viagens e quando a notícia chegou, tá, em Portugal, imagina a raiva dos portugueses, por quê? Porque ele saiu, né, e voltou em 1492. Os portugueses já estavam aí há 70 anos quase, há 80 anos quase, fazendo a sua navegação e eles tinham acabado de passar pelo Cabo das Tormentas. Então não tinham nem chego nas Índias ainda. Então imagina, né, como isso vai repercutir ali em Portugal e como isso vai repercutir na Europa como um todo, inclusive, né? É aí que, para evitar um conflito entre os países ibéricos, Portugal e Espanha, a igreja acaba, né, se envolvendo na parada e começam as negociações em relação aos tratados ibéricos para definir o que seria de Portugal e o que seria da Espanha, tá? O primeiro tratado ibérico, galera, é o que a gente chama de Bula Intercoiteira. Ela foi proposta um ano depois de Colombo ter chego aqui na América, em 1493, e essa bula, ela traçava uma linha de 100 léguas e um meridiano que dividia, né, de um lado Espanha, do outro Portugal. Estou botando aqui no mapa para vocês. Porém, os portugueses não aceitaram. Eles perceberam que 100 léguas, né, teve uma discussão muito grande se 100 léguas realmente, de fato, daria algum direito a territórios, né, que Colombo encontrou. E aí essa bula não foi para frente, tá? E aí a gente tem o segundo grande acordo. Esse é famoso, né, galera? Eu costumo dizer que quando tu estuda história, duas palavrinhas parece que todo momento elas estão ali, né? Que é a especiaria, que se fala bastante, e o famoso Tratado de Tordesilhas, que também é muito famoso aí. A gente fala bastante dele. Esse tratado, ele foi feito, né? Ele tem esse nome porque ele foi feito na cidade de Tordesilhas, na Espanha. E ele foi feito por intermediação do Papa da época, né? A igreja estava muito envolvida, porque os países ibéricos, galera, Portugal e Espanha, os principais países ali católicos, né? E a gente está entrando num momento na história ali da Europa em que um pouquinho para frente ali vai acontecer a reforma protestante, enfim, então já existiam algumas questões ali de críticas à igreja, e a igreja não queria correr o risco desses dois principais países ali, que estavam já formados, enfim, entrarem em conflito. Então ela acaba estabelecendo o Tratado de Tordesilhas. Então esse tratado traça uma linha de 370 léguas e depois o meridiano, tá? E esse meridiano dividiria o mundo, não só a América, o mundo, entre Portugal e entre Espanha. Então as áreas ali foram acordadas, obviamente áreas que não tivessem ainda a ocupação europeia, né? Tipo a Europa não ficaria sob domínio de Portugal, por exemplo, mas áreas da África, áreas da Ásia, e no caso da América, né, um pedaço para Portugal e o restante ali para Espanha. Um ponto que a gente tem que salientar aqui é que os outros países não acharam de boa o Tratado de Tordesilhas, não ficaram felizes com o Tratado de Tordesilhas. Não, muitos países criticaram essa posição que a igreja tomou na defesa do interesse de Portugal e Espanha. Tem uma frase famosa do rei da França da época que ele fala: desconheço o testamento de Adão, que está escrito em que o mundo é dividido entre Portugal e Espanha. Então era uma crítica direta a essa ideia. Pô, onde é que está escrito isso na Bíblia? Onde é que Adão deixou isso escrito? Que a igreja tem o direito de fazer isso, né? E isso, inclusive, galera, vai abrir caminho depois para uma série de tentativas de ocupação do território da América por esses países. A gente vai ter a Inglaterra, a gente vai ter a própria França, a gente vai ter a Holanda, países que não vão aceitar, não vão, né? Eles não aceitam que a igreja tem esse poder de divisão e acabam, né, desprezando esse tratado e tentando invadir regiões aqui na América, né? Em alguns pontos isso acaba dando certo, outros acabam, né, sendo temporários e depois sendo expulsos, beleza? E para finalizar, né, o objetivo dessa aula é entender como é que foi esse processo da chegada aqui no Brasil, para nas próximas aulas a gente continuar, né, falando ali de período pré-colonial, entrar na colonização. A gente tem a navegação portuguesa ali já no final do século XV, né? Um dos grandes marcos da navegação portuguesa no final do século XV é a chegada do Vasco da Gama nas Índias. Então lembra que eu falei para vocês, a gente tinha dado um spoilerzinho, né? Ele chega em 1498, tá? Outro ponto importante é o seguinte: o Tratado de Tordesilhas, ele é feito em 1494. Então já se tinha essa divisão antes dos portugueses saberem realmente a dimensão do território. Os portugueses, eles mandam
alguns navegadores, inclusive no mesmo ano que o Vasco da Gama saiu para as Índias, para verificar o que realmente pertencia a eles aqui na América. E aí a gente tem a famosa navegação do Duarte Pacheco, que vai ser considerado umas primeiras tentativas de Portugal verificar realmente as terras. Ele acaba, né, também não é um ponto ainda muito bem trabalhado aí dentro das questões e tal, mas pode aparecer, né, ele acaba sendo um dos primeiros navegadores já verificando o que poderia existir aqui no território que pertenceria a Portugal. Isso também em 1498. Em 1500, a gente tem a famosa navegação de Cabral. Aqui tem um ponto importante, galera. Durante muito tempo, o que se estabeleceu da navegação de Cabral? Que ele chegou aqui no Brasil por acaso, né? Ele tinha como objetivo chegar nas Índias, uma tempestade acabou afastando Cabral de sua rota e ele chega aqui no Brasil. Galera, esqueçam isso, né? A gente sabe que hoje não foi assim que ocorreu. Essa ideia, inclusive, do Cabral ter chegado aqui por acaso, faz parte de um projeto português de justificar a ocupação deles como uma obra divina, né? Pô, foi Deus que mandou Cabral aqui e tal. Então, na época, né, isso era um elemento muito forte na questão religiosa e isso serviria para justificar a ocupação portuguesa aqui. A gente sabe que a chegada de Cabral, que a navegação de Cabral, ela foi proposital, né? O objetivo realmente era fazer a efetiva posse do território. Então, vocês podem perceber, eu até coloquei aqui no mapa para vocês, vocês podem perceber que ele não sai da rota, né? Ele não passa da linha do Tratado de Tordesilhas, ele chega, né, no ponto em que, né, ele toma cuidado para não ultrapassar as 370 léguas. E aí muitos podem dizer, tá, beleza, o Cabral veio para cá, ficou um tempo aqui, depois ele seguiu viagem e foi para as Índias. O mapa está mostrando isso. Sim, mas a ida para as Índias já fazia parte do projeto, porque parte do pagamento de Cabral seria em especiarias sem a cobrança de impostos na coroa portuguesa. Então isso fazia parte já desse processo da navegação, beleza? Então, galera, é isso, tá? Na próxima aula a gente já vai falar um pouco mais, né, dessa chegada, vamos falar um pouco mais das consequências dessa chegada e vamos falar também do período pré-colonial, entender como é que foi esse primeiro movimento de Portugal aqui no Brasil, beleza? Antes de vocês passarem para o próximo vídeo, galera, olha só, se não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, isso ajuda bastante, né, a continuidade do trabalho aqui no YouTube. Me siga também nas redes sociais, Twitter e Instagram. Vou deixar aqui para vocês nos comentários os links. Lá eu também posto bastante coisa, novidades, enfim, você vai acompanhar o que está acontecendo por aqui. No mais, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu, galera!